Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo, no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e o nosso convidado hoje aqui do Café com Política é o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Prefeito, muito obrigada, sempre muito bem-vindo a voltar aqui mais vezes, sempre bem recebido. Obrigado a você, Letícia, Cíntia, a todos vocês do canal. Acompanho sempre, né? Acompanho sempre. Então, dizer que é um prazer estar aqui, viu? Quem também vai participar da nossa conversa é a editora de política, Cíntia Castro. Cíntia, muito bem-vinda também. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Prefeito, o senhor tomou posse oficialmente, vai dar quase um mês agora. O senhor tem falado muito que vai ser uma gestão Fuad-Damião. O senhor já vinha assumindo interinamente enquanto o Fuad se recuperava, né, fazia um tratamento de saúde, mas qual que vai ser a marca da gestão Damião? O senhor já fez algumas mudanças, mudou o secretariado, então já está colocando a cara do senhor. Qual que vai ser a cara da prefeitura do Álvaro Damião? A primeira coisa que eu respondo com muita tranquilidade é que essas mudanças de secretariado, boa parte delas iam também acontecer com o Fuad aqui. Sabe, a gente conversava muito sobre o que a gente queria para Belo Horizonte nos próximos 4 anos. Eu não estou mudando o secretariado, não é para colocar a minha cara, a minha forma de gerir. Até porque não seria correto eu falar isso se eu nunca geri. Então qual que é a sua cara? Eu vou descobrir a minha cara junto com o povo. O que as pessoas sabem é que eu sou uma pessoa simples, pública, que eu gosto do povo mais simples, que eu pretendo ajudar essas pessoas. Mas qual que será a cara do Damião? O Damião vai fazer o trabalho que ele tem que fazer à frente da prefeitura. Não é colocar a marca dele através de secretariado, de secretário desse ou daquele. Não. A gente vai fazer uma gestão popular, uma gestão simples, com cuidado com as pessoas mais simples e aquelas que mais precisam. Tem muita coisa para fazer na cidade, muita coisa que eu vou fazer, eu tenho certeza que o Fuad faria também. A gestão tem o nome do Fuad até por coerência. Fomos eleitos juntos, sabe? Fuad, ele não está mais aqui, mas a gestão vai até o dia 31 de dezembro de 2028. Foi ganha por ele, né? Por ele e por mim. Não é por mim e por ele. É o contrário, foi ganha por ele e por mim. Tem a minha participação? Claro que tem, né? Mas a gestão tem o nome dele. É uma forma até da gente mostrar para as pessoas que nos acompanham que você tem que ser grato. Você sempre tem que ser grato, que gratidão é uma das palavras mais importantes que você tem que carregar no dicionário da sua vida. Você tem que ser grato à sua origem, tem que ser grato à sua história, tem que ser grato ao seu primeiro emprego, você tem que ser grato às pessoas que te ajudam, e eu tenho que ser grato. Eu tenho que ser grato. Belo Horizonte tem que ser grato ao Fuad, porque ele fez tão bem a cidade que foi reeleito por essa cidade. Então a gestão leva o nome dele até o dia 31 de dezembro de 2028. E a gente vai aos poucos fazendo as mudanças que têm que ser feitas. Muitas delas eu acredito que o próprio Fuad faria. Vai ter mais mudanças? Desculpa, Cíntia, vai ter mais mudanças de secretários? Pode ser que tenha sim, porque é um número muito grande, né? Não é um negócio que você vai mudar, não são 2, 3 pessoas que me ajudam a comandar a cidade. São muitas as pessoas que me ajudam. E essas mudanças, a única coisa que eu falo com muita tranquilidade é que não tem nenhuma pessoal. Não tem nada de pessoas que não trabalhariam com o Álvaro. Houve muita especulação no começo, quando o Fuad ainda estava fazendo o tratamento dele. Vai cair o gabinete tal. Que o segundo andar não conversa com o quarto. Não tem nada disso, nunca existiu. Mas algumas pessoas já saíram, que eram mais próximas do prefeito, né? Porque eram mais próximas do prefeito. E eu tenho aquelas pessoas que são mais próximas de mim. Isso é normal, não saiu porque não é capacitado, não saiu porque não é da confiança. Como assim não é da confiança? Claro que é da confiança do Fuad, só que eu tenho algumas pessoas que já estão comigo há mais tempo. É apenas por isso. Por exemplo, eu quando troquei, na verdade, eu ia trocar alguns secretários. Não, se for para eu não ficar aqui, eu até prefiro sair. Eu acho que chegou a hora também, fiquei aqui um bom tempo, quem sabe não é a hora de eu descansar. Eu ouvi isso de alguns secretários. Eu ouvi, não, eu vou tentar agora no setor privado, eu acho que é uma oportunidade e que eu vou ter. Não foi nada, eu não tenho perseguição com ninguém, não tenho nada pessoal com ninguém, não faço nenhuma troca nesse estilo, em nenhum momento, 0,0, para não falar que tem 1%, 0,0 de chance de ter tido algum problema entre eu e as pessoas que estavam junto com o Fuad. Nunca, nunca, nunca. A gente sempre conversou, sempre se deu bem, eles me ajudaram e me ajudam demais. Porque eles são pessoas já capacitadas. São tão capacitadas
que fizeram o Fuad ser reeleito. Se eles fossem ruins, o Fuad não tinha sido reeleito, não. E essas possíveis mudanças que o senhor fala, elas são já imediatas, assim? Como que o senhor... Já dá para poder mapear? Não, tem algumas secretarias que eu preciso até colocar, né? Tem algumas ainda que eu não anunciei. Tem alguns cargos ainda que não foram anunciados. É apenas isso. E como que você está escolhendo? Tecnicamente, buscando pessoas no mercado para poder me ajudar a construir a cidade, ou reconstruir a cidade, ou criar uma nova forma de gerir, ou manter a forma de gerir. Não tem nada assim... com muita preocupação, tudo sendo feito com muita tranquilidade. O senhor falou de cargos sendo criados, a gente pode esperar uma nova reforma administrativa? Não é cargos sendo criados. Não, desculpa, se entendeu, cargos criados. Não estou falando que cargos sendo criados. Tem alguns que eu preciso colocar, que não estão ocupados. Mas vai uma reforma administrativa? Não. Falou em criar 2 secretarias? Não, isso aí foi especulação, nunca falei isso para ninguém. Nunca comentei sobre que Então não vai aumentar o número de secretarias? Não falei sobre isso em nenhum momento, sobre aumentar a secretaria, coordenadoria de vilas e favelas. Até chegaram a comentar que poderia ter status de secretaria. Não, já era pensado coordenadoria, já sempre foi falado coordenadoria. Eu nunca pensei em aumentar o número de secretaria em Belo Horizonte. Prefeito, tem um tema que, né, o senhor falou aí da gestão do Fuad, que é uma gestão conjunta, né, porque o mandato continua, apesar dele não estar aqui mais. Um tema que a gente falava com ele de forma recorrente, com o senhor também. Eu queria ver se o senhor consegue nos dar um prazo que seja mais factível, que são essas mudanças no anel rodoviário. Há uns 2 anos, que eu me lembre, assim, com o Fuad, ele tinha uma proposta, né, acho que há uns 2 anos ele prometeu, 1 ano e meio, o viaduto, que seria aquele de acesso à Arena MRV. Até hoje ele ainda, né, não foi, está todo nesse processo. Tem a questão da municipalização. Para o Belo Horizontino que nos ouve, que tem no anel ali vive diariamente esse problema que é o anel de engarrafamento, de segurança, de acesso à arena, tem algum prazo que o senhor gostaria de colocar? O que eu posso te falar é o seguinte: quando a gente, Cíntia, coloca um prazo, quando você fala uma data, aí você marca aquilo. Tá na sua mão? É você que vai resolver? Não é. Então por que você falou essa data? E agora como é que você vai fazer para cobrir isso? Se você depende de uma assinatura que vai vir de Brasília, não é você que vai fazer. Então é esse que é o problema de marcar uma data, de cravar uma data. O que eu posso dizer sobre o anel rodoviário com muita tranquilidade é que o anel rodoviário será municipalizado. Ponto final. Isso tudo já está acertado. O DENIT já deu o ok dele, inclusive em todo o planejamento. O governo federal, para poder entregar o anel rodoviário para Belo Horizonte, dentro da parceria que nós fizemos, eles me entregariam o anel rodoviário já remodelado. O que é remodelado? Ele já com um novo asfalto, ele com a sinalização, uma nova sinalização, ele já bonitinho, arrumadinho. E está sendo feito. As obras no anel rodoviário já estão acontecendo, para que ele possa ser repassado. Sobre os 2 viadutos, nós temos o dinheiro federal para poder fazer esses viadutos. Esse dinheiro ia vir através do Ministério dos Transportes, do DENIT. Não vai vir através do Ministério das Cidades. Então tem que fazer apenas a transferência. Dependia da lei de orçamento do governo federal. A lei foi aprovada, o dinheiro já está empenhado. Falta trocar de ministério para poder mandar para Belo Horizonte fazer o convênio. Apenas isso. Isso pode acontecer de um dia para o outro. Ontem eu estive em Brasília, eu estive com o senador Rodrigo Pacheco, que está nos ajudando demais para que isso aconteça. É uma das pessoas que estão articulando o anel rodoviário sendo municipalizado. E agora falta detalhe. Detalhe é mínimo mesmo, é mínimo, para que ele possa ser assinado. O que exatamente? Porque eu falo isso porque essa questão de municipalizar o anel é uma questão muito antiga. Ali na gestão do Márcio Lacerda, o vice dele já falava isso, não foi para frente. Qual que é a resistência ali do governo federal, CD, se é o governo federal, o que falta? Agenda. A verdade é uma agenda. Hoje eu não vejo mais nem com empecilho, não vejo como problema mais. Hoje eu vejo só como uma agenda. É uma agenda para poder oficializar, para poder assinar. Eu acredito que isso seja feito agora até o meio do ano. Só municipalização. Municipalização. E o viaduto em si, assim, o início dessa obra? Aí já começa todo o projeto. Por quê? Porque a municipalização vai vir junto com o dinheiro do viaduto. Nós não vamos municipalizar o anel rodoviário para depois buscar o recurso para esses 2 viadutos. A gente já queria o anel rodoviário com o dinheiro já garantido para esses 2 viadutos, o da 040 e o da Via Expressa. E é o que nós conseguimos. O que nós já conseguimos. Esse recurso já existe, esse recurso tem que ser passado para Belo Horizonte, vai ser passado junto com a municipalização. Eu acredito que aconteça até o mês de junho agora.
Prefeito, o senhor falou recentemente de um outro trecho que o senhor tinha desejo de municipalizar, que é um trecho ali da MG10, principalmente por conta dos pedágios. Mas o trecho ali que pertence a Belo Horizonte é um trecho muito pequeno. O senhor acha que isso seria suficiente para a questão do pedágio? O que Belo Horizonte poderia fazer para evitar? Não é que era um desejo da gente municipalizar aquela parte. O que eu disse é o seguinte: se depender de arrumar aquele trecho para colocar praça de pedágio em Belo Horizonte, não precisa colocar, que eu faço. É isso que eu falei. Não é que aquilo ali vai ajudar no trabalho que o governo do estado está fazendo para poder pedagiar parte do vetor norte. Não é isso. Se precisar de Belo Horizonte adotar aquele pedaço para não colocar a praça de pedágio em Belo Horizonte, a gente faz. Mas foi apenas existe isso. alguma conversa com o governo do estado ou foi só uma intenção? Assim? Não, é uma intenção. É uma intenção. Já fizemos um ofício, já mandamos para o governo do estado. Só que aquele trabalho que está sendo feito pelo governo do estado não é só com Belo Horizonte. Agora a gente sentou para poder conversar, que o governo do estado sentou para poder conversar com a gente sobre essa parte. E é o que está fazendo, não é com Belo Horizonte. Tem que fazer com Lagoa Santa, tem que fazer com Vespasiano, tem que fazer com todas essas outras cidades que serão atingidas ou não por esse pedágio. Mas Belo Horizonte não estaria ou estaria ali no pedágio nesse trecho? Porque imagino que é depois do Não, trecho de Belo estaria ali próximo da cidade administrativa ali. Qual que é a avaliação do senhor? O senhor é contra essa proposta e por quê? Assim, de que forma que Belo Horizonte ganha ou perde assim, na avaliação do senhor? Eu não posso ser hipócrita de falar que eu sou contra essa proposta se eu sou uma das pessoas que, quando vou, por exemplo, gosto de ir para o Rio de Janeiro de carro, para ir para São Paulo de carro, e fui muitas vezes não só passear, como trabalhando também para a transmissão de jogos nesses dois estados, se eu fico feliz em ver as estradas duplicadas, com qualidade, e eu sei que isso acontece através do pedágio. O que eu percebi nesse caso aqui do que está acontecendo é que faltou diálogo. Parece que não dialogaram. Eu te falo por Belo Horizonte, eu nunca fui chamado. Belo Horizonte não foi chamada para uma conversa para falar sobre isso, né, sobre esse tema. E aí o que acontece? Depois que houve essa falta de diálogo, é que tentaram fazer e agora vamos anunciar. E eu acho que é isso que deu problema. Eu acho que as pessoas, elas querem qualidade. As pessoas querem qualidade. Ninguém está caçando mais pedágio ou imposto, aumentar imposto. Não é isso. Eu acho que faltou mostrar o que de benfeitoria será feito e onde. E isso não conseguiram mostrar até agora. Para cidades. Para cidades, claro, para cidades. Né? O senhor falou de diálogo. Hoje, como que é o diálogo com o governo do estado? Como que o senhor avalia essa interlocução? Belo Horizonte se precisa de mais? Não, sempre precisamos de mais, sempre. Mas muito bom. Eu não tenho problema nenhum em dialogar com direita, com esquerda, com centro. Nunca tive esse problema com partido, com governante, sabe? Nunca tive esse problema, não vou ter agora. Porque o que eu penso é o seguinte: o que importa para a minha cidade? O que importa para o povo de Belo Horizonte? É que as coisas aconteçam em Belo Horizonte. Então eu tenho que conversar com o governo do estado? Tenho. Eu tenho que conversar com o governo federal. Eu tive semana passada em um evento com o governador Romeu Zema. Nós combinamos, falei, o governador, nós temos que tomar um café, falar sobre política nossa aqui, sobre Belo Horizonte, capital. Ô, Damião, já passou da hora, vamos sentar, vamos conversar. E é isso. Nós vamos fazer grandes eventos em Belo Horizonte, preciso do estado junto comigo. Fui a Brasília buscar recursos através do Ministério do Turismo, mas eu quero a Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais junto comigo. Qual que é o problema deles participarem comigo? Vamos fazer junto o Arraial de Belô, vamos fazer junto uma grande festa de aniversário da capital do estado, vamos fazer junto uma grande festa de Réveillon, passagem de ano, de um ano para o outro. A gente sempre quer, não só com o governo do estado, como com o governo federal. Belo Horizonte não é independente, Belo Horizonte é uma cidade que precisa de dialogar. A política exige, a política não aguenta mais. Uma pessoa que não consegue fazer um viaduto na cidade, porque o prefeito da cidade não conversa com o governador, ou o governador não conversa com o presidente da República. E aí quem é que perde com isso? Quem está perdendo é o seu estado, irmão. Enquanto isso, o Rio de Janeiro despacha. Olha onde que está. Olha onde que está São Paulo. E vocês vão ficar nessa aí até quando? Não conversa com o presidente. Não conversa com o governador. O prefeito não conversa. Que isso? Comigo não. Nesse ponto o governador erra, assim, e não se aproximar do governo federal? Não, aí eu estou falando por mim. Eu não posso falar do governo do estado. Não posso falar sobre o governador e não posso falar sobre o governo do estado. Eu posso falar o que eu quero para mim. O que eu quero para mim é isso. O que eu quero para mim é tomar café com o governador do estado, independentemente de quem seja.
e jantar com o presidente da República, independentemente de quem seja. Eu quero conversar com todos os ministros, eu não vou olhar se ele é ou não é do meu partido, eu quero estar em Brasília como estive na semana retrasada, ou semana passada, com a bancada do PT, o PT me convidou para poder ir para lá. Vamos lá, Damião, vamos lá como prefeito da cidade, temos muitas pautas para Belo Horizonte que a bancada do PT está buscando. O prefeito pode nos acompanhar? Eu falei, claro que pode. E se o PL chamar, Damião? Claro que eu vou também. Claro que eu vou também. Qual que é o problema? E assim, prefeito, pensando, eu sei que está um pouco cedo, talvez, mas pensando em 2026, Álvaro Damião vai estar junto com o governador ou junto com o presidente Lula? O senhor já tem isso assim? Com quem você vai estar para as eleições? E o senhor esteve em Brasília, o senhor falou que encontrou com o Rodrigo Pacheco. Isso. Como que foi essa conversa? Ele vai ser o candidato? O Rodrigo Pacheco, a gente sabe, todos sabem da minha relação com o Rodrigo, é de amigo, sabe? Eu fui, na época, para o Democratas, depois de uma conversa com o Rodrigo. Eu permaneci no Democratas, que aí virou União Brasil, numa conversa com o Rodrigo. Sempre ouvi o Rodrigo antes de tomar qualquer decisão política. Eu sou desse grupo, eu converso com essas pessoas, com o Rodrigo Pacheco, sobre ele ser candidato ano que vem. Ele sabe que Belo Horizonte está de portas abertas para ele, que o Estado de Minas Gerais está. Ele é senador da República. Ele é senador da República pelo Estado de Minas Gerais, presidente do Senado, né? Depois de não sei quanto tempo, voltamos a ter um presidente de Senado. Então, o Estado de Minas Gerais está aberto, eu tenho certeza absoluta. Mas o senhor tem alguma preferência de candidato? Quem que pode ser o candidato do senhor Rodrigo Pacheco? Não tenho preferência. Eu não tenho preferência porque não está decidido ainda. Mas como é que você tem preferência se não está decidido? Né? Eu vou esperar eles se decidirem. Mas o Rodrigo sabe do carinho que eu tenho por ele. Prefeito, o senhor falou que teve com a bancada do PT em Brasília. O PT apoiou a candidatura do Fuad. O senhor poderia ser um palanque do PT em Minas numa eventual reeleição? Eu não gostaria de tratar assim, sabe? Você vai ser um palanque de fulano, de ciclano. Não. Eu posso ser um elo entre eles e a população de Belo Horizonte? Eu posso ser um elo entre o candidato A e o candidato B? Posso, é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa que agregue a um projeto político que interesse para Belo Horizonte. Para o que você é? Sou prefeito de Belo Horizonte. Tem um projeto aqui que interessa para o povo de Belo Horizonte. Então conta comigo. É isso que eu quero. Eu quero estar num projeto que interesse para o povo de Belo Horizonte porque eu sou prefeito de Belo Horizonte. E nesse momento, o senhor acredita que estar mais próximo do presidente Lula, caso ele venha a se candidatar, pode ser um caminho que se aproxima mais assim desse projeto de Belo Horizonte? Ou não? O senhor acha que o senhor pode estar junto com um candidato que vai se opor ao presidente Lula? Não, eu para ser sincero, eu tenho que esperar inclusive os próprios candidatos à presidência da República. O que eles vão decidir, né? Quem vai ser candidato? Quem vai ser o candidato? Eu não quero me preocupar em apoiar o candidato de direita, ou de esquerda, ou de centro. Eu não quero me preocupar com isso. Eu quero me preocupar em apoiar um candidato que tenha compromisso com o povo de Belo Horizonte. Não é o Álvaro Damião, é com o povo de Belo Horizonte. E na Câmara, prefeito, assim, essa questão, né, dessa polarização, ela é muito presente, tem uma ala mais progressista, uma ala mais de direita. Como que está esse diálogo? Como é que o senhor tem conseguido equilibrar a relação? Converso com todos do mesmo jeito, sem problema nenhum. Converso com todos eles. Eu fui vereador por 8 anos. Eu sei que tem o diálogo dos projetos que envolvem a prefeitura, eu sei que tem o diálogo dos projetos que são os projetos entre eles, das discussões deles, do campo democrático de cada um, né? Eu não tenho problema nenhum com eles, nem com a ala da direita, nem com a ala da esquerda. Mas como que o senhor vê esses projetos? A gente tem visto um debate muito polarizado, né? Tanto da direita quanto da esquerda, com projetos que muitas vezes são inconstitucionais. Citando aqui da direita, a gente teve um projeto de proibir atletas trans de participar. Da esquerda, a gente teve uma proposta de proibir contratação dos condenados do dia 8 de janeiro. Como que fica a função do senhor em vetar ou não esses projetos? A gente via que o prefeito Fuad vetava muito desses projetos quando considerava inconstitucional. Qual que vai ser a postura do senhor? Vai depender do projeto. A gente vai analisar projeto por projeto. Eu não quero interferir nisso, sabe? Eu não quero interferir nisso. Eu acho que o prefeito de Belo Horizonte não tem que opinar sobre o projeto A ou o projeto B. Ele tem que ver qual que é o projeto é melhor para a cidade. Se o projeto é bom para a cidade, se vai acrescentar para o povo da cidade, né? Porque não adianta também você vetar o projeto volta para lá e volta sancionado. Por quê? Porque vão derrubar o seu veto. Então vai virar guerra política isso aqui. Eu não quero participar disso. Eu quero participar do que seja bom para Belo Horizonte. Pensando para esse ano, tem algum projeto específico que o senhor gostaria de citar, que o senhor pretende enviar para a Câmara e pretende que ele
né, espera que ele seja efetivado na cidade? Não, a gente ainda está refazendo tudo sobre os projetos que a gente vai enviar para a Câmara. A gente está refazendo. A gente não quer ficar mandando projeto toda semana para a Câmara de Vereadores. Não é essa a intenção. A gente vai mandar projetos que possam mudar a cara do povo belo-horizontino, né? A gente tem intenção de fazer algumas coisas e que a gente precisa do apoio da Câmara. A gente não pode mais ver Belo Horizonte perdendo espaço na construção civil como a gente vê. A gente não pode mais dormir tranquilamente se aqui não tem um prédio de 50 andares. Eu estou na terceira maior capital do Brasil, gente. Isso eu tenho que trabalhar por isso. Eu tenho que ver coisas novas na minha cidade. Eu tenho que atrair o povo para vir para Belo Horizonte. Né? Ficar esperando só o carnaval para poder vir pessoas para cá, não. Eu tenho que ter congressos internacionais aqui. Eu tenho que ter... A minha cidade tem que ser repercutida Brasil afora de forma positiva. E o que nós vamos fazer em conjunto com a Câmara? O que será feito em conjunto com a Câmara? O crescimento da cidade. Todas as ideias que tivermos de dialogar com a Câmara, a gente vai dialogar. Quando o senhor fala de construção civil, isso inclui a flexibilização de construção em alguns pontos da cidade? O senhor citaria algum bairro específico que o senhor acha que precisa ter uma evolução aí na legislação? Eu ia até falar nisso, prefeito, porque muito tem se falado de construir prédios mais altos em Belo Horizonte, ocupar prédios ociosos. Alguma mudança no plano diretor? E a questão da outorga, se continua, não continua? É isso que a gente está estudando, estamos trabalhando para mudar. E para mudar por quê? Por que mudar? Porque a gente já viu que não deu certo, não. Não deu certo. É só olhar as cidades da Grande Belo Horizonte, as nossas vizinhas, está todo mundo indo para lá. Qual área que o senhor citaria de Belo Horizonte que precisa, assim, que o senhor acha que precisa ter uma mudança mais? A nossa outorga, por exemplo. Sabe? A nossa outorga, por exemplo, o que é cobrado aqui. O que eu percebo, o que eu percebi e o que eu quero mudar, não é só esse número ou aquele número. É a forma de pensar, é a filosofia. É a filosofia. E qual que é a filosofia que o Álvaro quer para Belo Horizonte? Pessoas que querem empreender em Belo Horizonte têm que ser parceiros da prefeitura. A prefeitura tem que ser parceiras. A prefeitura tem que parar de dizer não. A prefeitura não pode ser sócia. Não é ser sócia de quem quer empreender. Eu tenho que ser parceiro. Eu tenho que perguntar primeiro o que você precisa para você empreender na minha cidade. Não é quanto eu vou cobrar para você empreender na minha cidade. E qual não que o senhor acha que trava assim, esse crescimento da cidade? Tem algum bairro específico, algum projeto específico que o senhor acha, pensando na construção civil? Assim? Lagoinha, por exemplo. A Lagoinha está do lado, está no centro de Belo Horizonte. No centro de Belo Horizonte. E a gente vai continuar vendo a Lagoinha daquele jeito pro resto da vida? A gente vai continuar passando por lá e vendo a Lagoinha daquele jeito pro resto da vida? A gente vai achar que está tudo certo? A gente vai achar que é certo termos apenas um túnel em Belo Horizonte? Numa cidade montanhosa como a nossa, e a gente vai achar que isso está certo, e a gente vai continuar colocando a culpa no trânsito, a culpa no trânsito, a culpa no trânsito, e aí você tem um bairro do lado do centro, ou melhor, no centro, né? Você tem um bairro no centro que você poderia aumentar a capacidade desse bairro e você não aumenta. Como é que você vai resolver esse problema? Você vai resolver esse problema a partir do momento que essas pessoas que morarem ali forem ao centro praticamente a pé, né? Aí você começa a resolver problema de trânsito mesmo. Não é falando que vai resolver. E esses cuidados a gente está tendo. A gente está estudando caso por caso para a gente poder revitalizar o centro de Belo Horizonte e aqueles que margeiam o centro. Prefeito, Eu dei o exemplo, tá? O exemplo do bairro Lagoinha, porque ele é um exemplo. Mas tem vários outros. Eu te falo pelo que eu nasci. A Concórdia. Ô, gente, o bairro Concórdia, da casa onde eu morei, a minha família mora até hoje, na Rua Itaquera, da Rua Itaquera até a Praça 7, 15 minutos a pé. 15 minutos a pé, você não pode construir um prédio de 5 andares. Tá certo isso? Tá certo você não poder construir um prédio de 5 andares, 6 andares, num bairro que está ao lado do centro da cidade? Quem é que vai me falar que tá certo? Eu nunca consegui entender como vereador, agora como prefeito eu tô querendo entender. E o que precisa para mudar isso? Precisa mudar, tirar o bumbum da cadeira, né? Porque o não é fácil demais de falar. Cíntia, o não é a melhor coisa do mundo. Porque você falou não, parou ali, acabou a discussão. E o sim? O sim dá um trabalho. Se você falar que não, nós vamos aumentar o número de construções naquele bairro, você vai ter o trabalho, viu? Porque aí vai ser reunião segunda-feira, segunda de manhã com um, segunda à tarde com outro, terça-feira tem reunião, quarta a gente vai falar sobre isso, e como que a gente tira isso aqui, é o imposto, não é o imposto, eu diminuo o imposto, e para eu diminuir, como é que eu vou repor isso aqui? Aí começam as grandes discussões.
Então o sim, ele é muito difícil de ser falado. E o que eu percebi em Belo Horizonte é que o não estava sendo falado. Já está banalizado. E o desenvolvimento da cidade, então, na avaliação do senhor, ele também está atrelado a isso? Essa uma expansão imobiliária? Banalizaram o não. Tudo que quer fazer em Belo Horizonte. Não dá. Não pode. Não tem jeito. Não tem jeito. Banalizaram o não, sabe? E não pode fazer nada, não tem nada. Não pode fazer nada, não tem nada. Aí o cara fala o quê? Eu vou para São Paulo. Vou construir em São Paulo. A Pampulha entra nisso também, você acha? A região da Pampulha? Demais. Eu fui em Lagoa Santa e fui dar uma volta na lagoa, caminhando em volta da lagoa. Eu vi um deck, uma coisa mais linda que eu vi. Um deck maravilhoso. Eu liguei pro meu secretário. Falei, por que não tem um desse em Belo Horizonte? Ele falou, prefeito, a gente tem que conversar com isso. O que pode, o que não pode fazer aqui. Porque não pode fazer muita coisa. E agora você vai descobrir isso. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. É sério? Eu falei, é sério. Tem muita coisa que a gente gostaria de fazer em Belo Horizonte que a gente não consegue fazer. Que bate onde? No patrimônio público, bate em tudo quanto é lugar, bate em tudo quanto é lugar. A gente pode esperar mudanças no plano diretor? Pode esperar, ué. Pode esperar, a gente quer uma cidade nova. Eu quero uma cidade mais bonita ainda do que é, né? Eu quero uma cidade mais bonita ainda do que é. Eu quero Belo Horizonte avançando, eu quero as pessoas que frequentam a orla da Lagoa da Pampulha, eu quero essas pessoas confortáveis, eu quero que a pessoa tenha conforto para poder levar a criança para poder passear. Você vai segurar a criança? Se ela quiser fazer as necessidades dela, você vai fazer como? Vai fazer aonde? Banheiro químico? Nós queremos? Vocês querem? Nós queremos banheiros químicos na orla da Lagoa da Pampulha pro resto da vida, para poder socorrer, porque o banheiro químico é para socorrer, né? Não é para dar conforto, é para socorrer pessoas nos eventos. Eu quero isso para minha cidade? Não quero. Eu quero as pessoas dando volta na lagoa, falando que elas estavam no lugar mais bonito do mundo, sabe? Com conforto, com segurança. Já conversei com o secretário de segurança, que é o Márcio Lobato. Ele já me mandou uma mensagem. Ele falou, a Câmara do Olho Vivo que você reclamou aí na reunião de ontem, tá aí, ó. Tá a manchete do jornal aí. Não vou falar o jornal porque é outro, então vou deixar aqui. Mas tá aí a manchete do jornal aí, ó. Não, mas ele veio aqui, ele falou que é uma intenção do senhor, Câmara de Leitura de Placas. Claro, falei com ele, falei, aí no mesmo dia tá lá, ó, a Guarda Municipal prendeu 3 pessoas roubando cabo de alta tensão lá, cabo de energia no bairro tal, né? Isso foi feito como? Foi feito com o nosso sistema de inteligência, com o que a gente tem. E olha que o que a gente tem ainda não é o que a gente quer. O que a gente quer é um ainda mais avançado. O que a gente tem é bom, mas não sei se ele estava sendo usado da forma como a gente quer que seja usado. Eu quero guarda municipal pela cidade, eu quero segurança para o povo de Belo Horizonte, eu quero o mesmo sistema que tem o governo do estado, eu quero ter na prefeitura de Belo Horizonte, que são as bases móveis da guarda municipal, onde a Polícia Militar sentar em parceria com a Polícia Militar, parceria com o governo do estado. Falar, olha, vocês estão aqui, então eu vou para cá. Vocês estão que horas? A gente está só até as 22, então eu vou criar de 22 às 6 da manhã. É isso que eu quero fazer. E essas mudanças do plano diretor, o senhor acredita que ainda esse ano deve ter alguma proposta, né, pela prefeitura? Porque a gente não vai só... as ideias a gente tem, a gente coloca essas ideias no papel, a gente vai agora oportunizar, ver de que forma isso será feito, senão também fica um negócio só da minha cabeça, né? Fica só da minha cabeça. Aí eu sento com o meio ambiente para ver se esse problema... Onde que está esse problema? Falei, esse problema está aqui, ó. Esse problema, para você resolver, tem que fazer isso aqui, ó. E depois que a gente fizer todo um conjunto, aí a gente começa a discutir com a Câmara. Prefeito, um problema que o senhor vai ter como responsabilidade da sua gestão é o novo contrato de ônibus. Um problema? Um dos problemas que o senhor vai ter. Um problema que é uma grande demanda da população, né? O Pimentel, lá em 2008, fez um contrato, a população está pagando o preço desse contrato por mais de 20 anos, na sua gestão vai ser renovado. Como que o senhor pretende resolver esse problema? O que precisa ser, para a gente dar exemplos práticos, o que precisa ser mudado nesse contrato? Alguns exemplos, vai continuar tendo subsídio? O que o senhor pensa para esse novo contrato? O subsídio, é bom as pessoas entenderem, o subsídio, ele, se não existisse, a passagem já estava R$ 8, R$ 9. Ponto final. Por quê? Porque tem um contrato para cumprir. Tem um contrato para cumprir, gente. Isso não é chegar lá e falar da minha cabeça, não. O que aconteceu quando não cumpriram o contrato e quando não reajustaram a passagem? Porque a passagem, quando ela chega no final do ano, ela é reajustada. Não é aumentar o preço da passagem, reajustada. Quando você não reajusta de acordo com o que manda o contrato, o que vai acontecer?
as empresas, né, o setor vai entrar na justiça contra a prefeitura. E qual que é a chance deles perderem se o contrato não foi cumprido? Alguém vai ter que pagar. Aí não pagou o prefeito anterior? O próximo vai ter que pagar. Então, quando veio o subsídio, ele foi para isso. Ele veio para não colocar a mão no bolso do contribuinte e cobrar dele no preço da passagem. Foi para isso que ele veio. Como que vai ser feito de 2028 para frente? É o que nós já estamos estudando. A gente está fazendo já um trabalho de consultoria, a gente está buscando os melhores modelos do mundo para poder aplicar em Belo Horizonte. Temos condições para isso. Estamos na terceira maior capital do Brasil. Nós podemos procurar os modelos que deram certo em outras partes do mundo e trazer para Belo Horizonte. É isso que a gente está fazendo. O subsídio continua. Normal. E aí ele tem um teto para ele? Você está falando depois do novo contrato? Isso. Não, depois do novo contrato é outra história, né? Mas a ideia é essa? É continuar o subsídio? Não. Você vai ter um teto para esse subsídio? Não, é isso que a gente tem que estudar. Eu não posso aqui fazer politicagem com isso. O que eu vejo é politicagem. Não vai aumentar a passagem, vai aumentar a passagem. Fala que explica para a pessoa. Explica para ela que você não está aumentando, mas que eles vão entrar na justiça, vão ganhar e daqui a pouco vai pagar e quem vai pagar é o município e que o dinheiro do município você tirou do bolso dela. O senhor falou de Explica isso para ela. O senhor falou de estudar modelos em outras cidades. Tem algum exemplo de algo específico que o senhor acha que deveria ter aqui no Estamos abertos, inclusive, a sugestões. E até de concreto. Se alguém viu alguma coisa que aconteceu, que vem acontecendo nas grandes metrópoles do mundo e que possa acontecer dentro da nossa realidade. Porque a nossa realidade é o metrô que nós temos, né? A nossa realidade é o sistema que nós já temos, né? Dentro da nossa realidade, o que a gente puder fazer para melhorar. Como o senhor vê a questão de bilhete único, né? Porque a gente vê pessoas que moram em outras cidades, na região metropolitana, pagando se pode ser uma realidade nesse novo contrato. Esse é o sonho. Esse é um sonho. Não é para Belo Horizonte. Esse é o sonho para todo mundo. Principalmente para aquele que pega o ônibus em Igarapé, em Betim, em Contagem, em São José da Lapa, em Vespasiano. Para todos, né? Agora, para você fazer isso, você precisa de quem? São José da Lapa, Betim, Contagem, Vespasiano. Isso não faz. Belo Horizonte não vai. Belo Horizonte pode assumir o papel que é dela. E qual o papel que é de Belo Horizonte? Ela que está na cabeça. Ela que está no principal. Ela é a principal desse movimento todo. Sentar com os outros prefeitos, sentar com o governo do estado, para ver de que forma a gente já possa aproveitar o contrato de 2028 para que possa agradar não só o povo de Belo Horizonte, mas a grande Belo Horizonte, porque essa grande Belo Horizonte vem em Belo Horizonte praticamente todos os dias. Prefeito, a gente estava falando de questões partidárias, o partido do senhor União Brasil fez uma fusão com o PP. Como que o senhor viu essa fusão? Se isso muda em algo a sua relação com o partido, se corre risco de sair do partido? Falo isso porque o PP, por exemplo, apoiou a candidatura do Bruno Engler. Como que o senhor vê essa fusão? Não tem problema nenhum, não vejo, nem pensamos nisso. Nunca pensei em sair de partido, falar de sair de partido, estou muito feliz no União. Mas você acha que essa fusão foi uma boa saída? Não, a fusão ela já foi mostrada, a federação, já foi mostrada que ela é o maior partido do Brasil hoje, é a maior bancada. Os números mostram isso, né? São grandes lideranças do Brasil. O evento que eu acompanhei em Brasília foi um negócio muito grandioso. Só cresceu, só aumentou, não tem nada que possa diminuir a nossa participação ou que não interesse para nós em Belo Horizonte. É só crescimento, não tem nada que possa imaginar de ruim que viesse da união de dois grandes partidos, como é o caso da União com o PP. O PSD tem uma conversa do senhor, como é que está, assim, depois que o prefeito Fuad morreu, assim, como é que está isso dentro da administração municipal? Normal, não tem assim uma conversa com o PSD. As conversas que eu tenho com o PSD são conversas todas elas institucionais, tanto com o Kassab, com quem eu tive no velório do Fuad, deixei aberta a Prefeitura de Belo Horizonte, o povo de Belo Horizonte. O PSD é um partido que a gente tem que ter um carinho muito grande por ele, porque é o partido que abrigava o prefeito Fuad. E eu não posso, no meio da entrevista, eu ir contra aquilo que eu falei no começo. Gratidão, né? Você é grato aí. Não posso falar nada que seja contra o PSD aqui. Prefeito, a gente já está caminhando para o final, mas queria perguntar para o senhor, um outro problema que está atingindo a cidade é a questão da superlotação dos hospitais. A gente está vivendo crise respiratória, hospitais alguns sendo fechados. Como que a Prefeitura de Belo Horizonte vai trabalhar com isso? Abrir posto no fim de semana? Qual que é o plano da Prefeitura de Belo Horizonte? Eu conversei recentemente com o secretário, com o Danilo, que é o nosso secretário de saúde.
Belo Horizonte já tinha essa preocupação e não é de agora não. Desde janeiro que a gente já tem um plano sobre esses problemas respiratórios das crianças em Belo Horizonte, que a gente já sabia que ia chegar agora, em meados de abril, maio, e quando o frio vier mesmo, né? Em junho. Mas a gente já fez todo um trabalho. A gente já fez todo um trabalho em Belo Horizonte sobre hospitais que estão sendo fechados, como você disse. Não são os hospitais que Belo Horizonte tem administração sobre eles, não são os leitos que Belo Horizonte tem administração sobre eles. O que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo é todo um planejamento para quando chegar numa hora dessa, quando chega, como está chegando agora, para Belo Horizonte, já chegou muito mais forte em outras cidades, na grande Belo Horizonte. Em Belo Horizonte não está tão forte ainda porque nós fizemos todo um planejamento já esperando que essa demanda fosse acontecer. Nós estávamos preparados e planejados para ela. Sobre a contenção de chuvas, tem alguma coisa que o senhor gostaria de anunciar, que o senhor pretende fazer assim, para prevenir de problemas com o período chuvoso, principalmente venda nova? Chuvas é um problema tão grande porque a gente prevê e chega todo ano, parece que é mais do que no ano passado, né? Parece que é mais do que no ano anterior. O que eu posso dizer é que nós passamos pelo teste esse ano. Nós tivemos grandes chuvas, mais chuvas do que tivemos ano passado, um volume muito maior do que o ano passado, e conseguimos. Registramos um caso apenas que é triste, a gente quer zerar. Quando se fala de número de vidas perdidas, a gente quer zerar. Não é comemorar o fato de ter uma, nunca, jamais. É zerar. Fica a tristeza de ter perdido uma jovem como a gente perdeu, né, por causa de uma enxurrada em Belo Horizonte. Mas é trabalhar ainda mais, melhorar a capacidade das nossas... não é uma, não é só venda nova, né? São várias as bacias que Belo Horizonte construiu nesses últimos 2 anos. Melhorar ainda mais a capacidade delas para que a gente consiga minimizar o impacto das chuvas. Não é fácil, não é simples, é muito difícil, sabe? São obras, nós temos na Vilarinho, por exemplo, obra desse nível, desse tipo, é a maior do Brasil. Ninguém tem uma obra sendo feita como essa que a gente está fazendo. Por isso demora tanto tempo, por isso impacta tanto no trânsito. Eu sei que o morador daquela região fica chateado, fica triste, porque ele quer que esse tipo de obra acabe rápido. Não é simples, não é fácil, sabe? O que a gente está fazendo é, a gente está atento, alerta, para que a gente possa melhorar ainda mais as nossas encostas. Não tivemos nenhum problema grande de encostas esse ano. E é trabalhar, são 24 horas pensando em como fazer. Só assim a gente vai conseguir fazer para minimizar. E só uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, né, que não é nem tanto da política, mas é a primeira vez que o senhor está aqui depois da morte do prefeito. Qual foi a última vez que o senhor falou com ele? E uma curiosidade cidadã mesmo, o senhor acha assim, ele tinha uma consciência em algum momento que talvez ele não ia conseguir assumir de fato e que o senhor que iria tocar a cidade, teve algum pedido do FUAD para o senhor nesse sentido, né, como um prefeito eleito ele e o senhor que talvez iria assumir porque a saúde dele estava muito debilitada? Não. Assim, sobre a saúde dele, não. Quando a gente estava na campanha, e para eu aceitar o convite que ele me fez para ser o vice dele, uma das coisas que eu falei para ele, que eu perguntei para ele foi, eu falei, ô prefeito, o senhor me quer como vice para poder ficar lá ao seu lado, na prefeitura, ou para poder te ajudar realmente, para poder ser atuante, ou o senhor quer um vice porque o senhor tem que ter um vice, né? Eu sou obrigado a colocar na minha chapa um vice, então você quer vir? Se for para isso eu não vou. Ele falou, não, eu quero a primeira opção. Eu quero uma pessoa que esteja ao meu lado, principalmente nos bairros mais distantes, nas vilas, nas favelas, que é onde você tem um conhecimento muito grande e eu tenho certeza que você pode acrescentar muito e me ajudar muito. Então, eu já sabia desde o começo que eu ia ter muito trabalho. Não imaginávamos, nem eu nem ele, não imaginávamos que fosse ser assim. Eu tenho certeza absoluta que ele também não imaginava que fosse perder a vida em poucos meses depois. A gente já estava vendo ele evoluir. A gente estava comemorando o fato dele, quando ele anunciou que a remissão da doença. A gente já estava comemorando isso tudo. Então, para mim, foi uma perda. Se eu perdi, sei lá, se é pai, se é um irmão, é uma pessoa que eu criei uma relação com o FUAD de pai mesmo, sabe? De pai mesmo. E eu fiquei muito triste, isso me abalou demais, eu fiquei muito, eu sinto quando for falar dele. A última vez que eu tive com ele, falando com ele, foi no dia que nós tomamos posse. No dia que nós tomamos posse. Eu na Câmara e ele chamada de vídeo na casa dele. Aquele dia foi a última vez que eu falei com ele, falei por telefone com ele. Eu liguei para ele, né? Falei da emoção que todos sentiram lá na Câmara
Ele estava muito emocionado também, estava com a voz muito embargada, ele já estava com muita dificuldade para poder falar, mas foi a última vez que eu falei com ele. Eu chorei muito, eu estava no meu carro, e foi a última vez que eu falei com ele. Prefeito, depois disso eu respeitei o momento, eu sabia das dificuldades, porque eu sabia das dificuldades que ele estava passando, junto com a família dele. A família dele tinha o momento dela com ele no hospital, sabe? E a minha função, a partir de agora, eu falei, agora eu tenho que assumir isso aqui. Eu tenho que dar tranquilidade para ele. Ele tem que ter a tranquilidade, porque nos momentos que ele puder falar, que não eram tantos, nos momentos que ele puder falar, e que vai ser com a esposa dele, com a dona Mônica, ou com os filhos dele, se ele perguntar, e na prefeitura, eu quero que a dona Mônica fale para ele, fala, pode ficar tranquilo que o Álvaro está tocando. E como é que tá lá? Pode ficar tranquilo, o Álvaro está tocando, não tem problema nenhum, concentra aí, toma seu remédio aí, fica quieto. Era só isso que eu queria que a esposa dele falasse para ele. Prefeito, só uma última pergunta. Um tema também que é muito caro para Belo Horizonte é a questão de despoluição da Lagoa da Pampulha. Isso foi, inclusive, alvo de CPIs na Câmara Municipal. O que a gente pode esperar da gestão do senhor para resolver esse problema? O problema, a Pampulha, eu não vou tratar nunca a Pampulha como problema, sabe? A Pampulha é o nosso cartão postal, é uma das grandes alegrias do mineiro, não é só do povo de Belo Horizonte. É um gasto muito alto. Hoje a Pampulha, se você passar na Pampulha, você já vai perceber, e percebe-se isso com muita tranquilidade, que ela mudou radicalmente do que era para o que é. Isso tem custo para manter a Pampulha. Não é ainda o que a gente quer, a gente quer uma Pampulha navegável, né? Ainda não é assim. Mas para poder fazer ela chegar onde ela chegou, acabar com aquele mau cheiro que existia, com tudo aquilo, não é simples, não é fácil e exige muito recurso. Agora, com parceria do governo do estado, através da Copasa, para poder despoluir a Pampulha, a gente só vai ter uma Pampulha melhor do que essa daqui para frente. Pode ter certeza que voltar... Prazos não tem como, gente. Não, prazos para isso. Não, prazo não tem. Eu não posso falar aqui prazo, sabe? Eu não posso chegar aqui e falar... Perguntaram para mim recentemente numa entrevista que eu dei. Falou, o senhor vai navegar na Pampulha? Eu falei, meu sonho. Agora eu vou falar isso para eu cair no mesmo erro de outros que falaram? Eu não vou fazer, eu não vou cair nesse erro. O que você promete para o povo de Belo Horizonte? Que eu sou uma das pessoas que caminho a pé na orla da lagoa para sentir se ela tá com aquele cheiro horrível que tinha ou não. Eu sou uma das pessoas que olha... não diariamente, mas semanalmente pelo menos, eu olho na orla da lagoa para ver se tem lixo ali ou não. Eu sou uma das pessoas que se preocupa com o número de alimentos, de material orgânico que é jogado na orla da lagoa. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos cuidar da Pampulha, voltar àquela Pampulha que nós tínhamos, que não era orgulho para nós belo-horizontinos, não vai voltar. É disso ali para melhor. A Pampulha só vai melhorar, pode ter certeza disso. Prefeito, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Sempre muito bem-vindo a voltar mais vezes. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, toda a sorte do mundo. Sei que vocês estão arrebentando e nós estamos juntos. O que precisar, o que depender da prefeitura, pode contar. O povo de Belo Horizonte que está me acompanhando no canal de vocês, pode ter certeza que se tem uma pessoa que dorme hoje agradecendo a Deus por ser prefeito da cidade e que acorda compromissado em melhorar a vida das pessoas dessa cidade, sou eu. Viu? Obrigada, prefeito. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e no portal otempo.com.br. Até mais.